Senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula no canal. Me chamo Gabriel Mendonça. Se você ainda não nos acompanha aqui no canal, permita-me apresentar, tá? Como eu já me apresentei, né? Sou o professor Gabriel Mendonça. Estarei disponibilizando aqui no canal várias aulas de legislação penal extravagante e também de legislação específica, tá? Direcionada aí ao concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, tá? Concurso que tá chegando aí, ó. Essa semana aqui, ó, no momento que você tá vendo esse vídeo aqui, durante toda essa semana aqui agora, a partir do dia 8, tá? A partir do dia 8 desse mês, essa semana todinha aqui, né? Essa reta final aqui para o concurso da Polícia Penal, vai tá saindo um vídeo todo dia sobre legislação específica, tá? Todo dia vai sair um vídeo de resolução de questões de uma lei específica aí que está sendo, que está dentro do seu edital. Então, nós já estamos aqui com a terceira aula já, perdão, com a segunda aula de resolução, mas existem outras aulas, né, teóricas de outras legislações específicas que estão no concurso aí, que estão presentes no edital, na verdade, né, do concurso da Polícia Penal do Ceará, do Estado do Ceará, beleza? Então, eu separei aqui, senhores, uma bateria de questões referente à nossa Lei Complementar 258 de 2021, tá? A lei que vai dispor sobre o regime disciplinar dos policiais penais e dos servidores permanentes, tá? É uma lei importantíssima. Se fosse para me apostar, eu apostaria nessa lei complementar 258 e também na lei 14582, tá? Lei aí que a gente viu na nossa aula anteriormente, né? Lei que vai dispor sobre, salvo me engano, essa disposição. Lei que vai dispor sobre a redenominação da carreira, né, de guarda penitenciário que passou, né, a ser chamada de carreira de segurança penitenciária. Então, se fosse para me apostar em duas legislações aí que com certeza estarão presentes na sua prova, irmão, para apostar, senhores, tá? Eu não estou falando aqui, não estou confirmando, até porque eu nem tenho acesso à prova. Mas se fosse para me apostar, eu apostaria nessas duas e também na portaria 900, tá? A portaria 900, nossa lei, não é uma lei, é uma portaria, na verdade, né? É portaria 900, tá? A gente vai ver ela futuramente aí, beleza? Então nessas três aí, eu apostaria que, eu aposto, né, que realmente sejam cobrados aí na sua prova, beleza? Dentre outras, né, que também estão previstas no edital, mas entre as mais prováveis eu aposto essas três, tá? Mas é bom que você, né, passe por todas, né? E se você me acompanhar aqui no canal, você vai passar por todas, porque eu estarei disponibilizando durante toda essa semana aqui, quase todas, né, dependendo ali do tempo, né, se eu conseguir gravar todas as aulas, pelo menos quase 90% das que estão previstas no seu edital, tá? No que tange ali a legislação específica. Outras coisas também, só para a gente encerrar aqui, para a gente começar a resolução. Eu também estou disponibilizando aos senhores legislações extravagantes que também está no seu edital. Lei de tortura, lei de drogas, lei de anticorrupção, lei de racismo. Então, irmão, fique à vontade para usufruir de tudo que tem no meu canal aí. Até agora, só para vocês terem ideia, até agora todos os vídeos que estão presentes no canal estão previstos no edital da PPCE, beleza? Então fique à vontade aí. Show? Então sejam muito bem-vindos se você está chegando agora no canal. E é isso, vamos pra cima e vamos começar com a nossa resolução de questões, tá? Gente, eu separei aqui 15 questões, tá? 15, não foram 10, tá? Normalmente eu separo 10 a 20, né? Eu separei 15 questões e eu digo que é o suficiente para a gente percorrer sobre toda a nossa lei. Toda a nossa lei complementar 258, tá? Essas 15 questões a gente vai ver toda a lei, tá bom? São questões inéditas criadas por mim mesmo, certo? Então vamos embora. Primeira questão. De acordo com a Lei Complementar número 258 de 2021, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Item A. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente e temporário da Secretaria da Administração Penitenciária. Senhores, está errado, tá? Por quê? Não é temporário. Vou mudar a cor aqui. A nossa lei complementar, ela não dispõe sobre agentes públicos temporários da SAP, apenas permanente, tá? A nossa lei complementar, ela vai ter apenas dois sujeitos, tá? Ó, a LC, vou até mudar a cor aqui. A LC, ela tem dois sujeitos. Ela tem policial penal e tem os servidores da SAP de caráter permanente. Esses dois estarão sujeitos à responsabilização administrativa disciplinar, pertencente, né, à nossa LC, Lei Complementar 258 de 2021, beleza? Então, só para começar aqui, passando o bizu aí, não tem nada de quadro temporário, não. Então já está errado,
por aí, beleza? Outra coisa também, ó, que eu queria que vocês ficassem atentos, vamos só terminar de ler aqui. E temporário, tá errado, né? Da Secretaria da Administração Penitenciária, definindo regras sobre o comportamento ético. Ó, ético, isso aqui dá certo, tá? Cuidado para não confundir. Então, duas coisas importantes, tá? Comportamento ético, ó, decore, ético, não é moral, é ético, beleza? Cuidado para não confundir. E quadro permanente, apenas, tá? Agentes públicos do quadro permanente, policiais penais de carreira e servidores da SAP permanentes, beleza? B. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da Secretaria da Administração Penitenciária, definindo regras sobre o comportamento ético. Correto, senhores, correto, tá? Até então tá tudo correto. Bem como os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. Corretíssimo. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B de bola. Show? Gabarito da nossa questão B de bola. Vamos só confirmar aqui com as outras alternativas e vamos ver por que as outras estão erradas, tá? Vamos lá. C. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da Secretaria. Aí tá correto, tá? Então tá correto, né? Da Secretaria da Administração Penitenciária, né? A famosa SAP. Definindo regras sobre o comportamento moral. Negativo, irmão. Foi o que eu falei para os senhores, tá? A banca ela pode querer tentar te confundir. É sobre o comportamento ético. Bem como os procedimentos para apuração, esse aí tá tudo correto, né? Essa parte aqui tá tudo correto. O que tá errado é só o moral. O que deixa a questão errada é só isso, tá? Era para ter aqui ético. Beleza? Era para ter ético. D. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente. Do quadro permanente, correto. E temporário, aí já errou, né? Aí já perdeu. Definindo regras sobre o comportamento moral. Aí, pior, né, irmão? A gente acabou de ver que tá errado. E por último, letra E. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos, quadro temporário, tá errado. Vou nem terminar de ler. Vamos só procurar aqui. Ético. Comportamento ético tá certo, né? Então ele só errou por causa do temporário. Senhores, eu tô só avançando aqui, só para vocês pegarem. Eu acho que deu para pegar o estilo, né? Então, no que tange a essa disposição aqui, ó, essa parte toda da nossa lei, porque isso aqui foi colado da lei, tá? O que a banca fez? No caso, a banca fui eu, né? Que foi o que eu criei. O que eu fiz? Eu peguei a lei e mudei só as palavras. Então, basicamente, foi só isso que a gente fez nessa questão. Ver se as palavras ali estavam corretas, beleza? Então, nosso gabarito letra B de bola. Show? Próximo. Vamos lá, senhores. Continuando aqui com a nossa resolução, certo? Vamos lá. Conforme as disposições da Lei Complementar 258 de 2021, né, referente ao regime disciplinar dos policiais penais e servidores permanentes, né, da SAP, coloque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá para a primeira. Compete à Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, né, que nós conhecemos como a PROPAD, apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira. Errado. Senhores, a PROPAD ela vai apurar a responsabilidade dos servidores do quadro permanente da SAP. Beleza? E quem que apura? Quem que vai apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira? Quem é? E aí, quem é? É a CGD, a nossa Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Então, a CGD ela vai apurar, né, a responsabilidade dos policiais penais de carreira, né? Enquanto a PROPAD, a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, né, que é um órgão vinculado à PGE, né, na nossa Procuradoria Geral do Estado, ela vai dispor sobre, ela vai apurar a responsabilização dos servidores permanentes. Então perceba que há uma diferença, uma divisão, tá? A PROPAD apura a responsabilidade dos servidores permanentes e a CGD apura a responsabilidade dos policiais penais, beleza? Então tá errado porque a questão inverteu, né? Ela falou que a PROPAD apura dos policiais penais de carreira, tá errado. Então com isso a gente já pode eliminar o quê? Ele quer a correta, né? Que é a ordem, então a gente já pode eliminar o quê? Já pode eliminar a D, né? Vamos embora. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem somente civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. E aí, senhores? Certo ou errado? Errado, né, senhores? Falso. Por quê?
Porque a questão, ela fala aqui, ó, somente civil e administrativamente. Errado, eles respondem também penalmente. O que deixa a questão errado é esse somente deixa a questão errado. Então, os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP, eles podem responder na esfera civil, podem responder na esfera administrativa, como também podem responder na esfera penal. Então, está falso. Então, falso, falso, né? Aqui já pode eliminar A, já pode eliminar C, já pode eliminar AE. E aí já tem nosso gabarito, que é a B, né? Mas vamos só confirmar aqui, tá? Que o meu objetivo aqui é passar o máximo de bizu para os senhores. Vamos lá. Próxima. A responsabilidade civil. Responsabilidade civil do agente público decorre de ato doloso ou culposo, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, importe em dano ao Estado ou a terceiros. Corretíssimo, senhores. Ó, responsabilidade civil, ela pode ocorrer de maneira dolosa ou culposa. E aí a gente vai para o bizu. Vamos lá, vamos lá. Responsabilidade civil. Ela pode ocorrer de forma dolosa ou pode ocorrer de forma culposa. Certo? Neste caso, ela pode importar dano. Ela pode importar dano ao Estado ou a terceiro. E aí a gente vai para o nosso bizu agora. Beleza? Não tem mais espaço, então vou ter que colocar para cá. Vou colocar para cá. Vou só copiar, na verdade. E vou colocar para cá, para baixo. Para caber. Vamos lá. No que tange ao dano ao Estado. No que tange ao dano ao Estado, senhores, vai ser descontado no valor no máximo, no valor não superior, no valor total da remuneração dele, tá? No valor não superior a 1/10 da sua remuneração, tá? A 1/10 do valor total da sua remuneração. Salvo, ou seja, como assim salvo, professor? Tem uma exceção, irmão. Tem uma exceção. Se tem uma exceção, significa o quê? O que significa ter uma exceção? Significa que tem um caso específico em que, significa que tem um caso específico, senhores, em que o valor, né, a ser descontado, ele pode ser superior a 1/10. E qual é? Se o crime cometido ali pelo policial penal ou pelo servidor permanente da SAP, se o crime que ele cometeu for um crime doloso, previsto na Lei 8.429 de 92. Algum dos senhores lembram dessa lei? Senhores aí mais antigos aí que já estão estudando há algum tempo. Senhores, essa lei aqui é a nossa famosa lei de improbidade administrativa, tá? Improbidade administrativa. Outro bizu aqui, ó. Todos os atos da improbidade administrativa são dolosos, tá? Não há ato culposo, não. Então, se o policial penal, né, de carreira ou o servidor permanente da SAP, ele cometer um ato doloso, né, um crime previsto na lei de improbidade administrativa contra, né, o Estado, né, importar dano ao Estado, nesse caso, senhores, o desconto que será feito no seu salário poderá ser superior a 1/10, tá? E esse desconto, nessa ocasião aqui, né, senhores, esse desconto, esse ressarciamento que esse servidor ele deverá promover ao Estado, ele ocorrerá apenas uma vez só. Como assim? Não entendi, foi nada. Significa o seguinte, senhores. Se o policial penal ressarciar, tá? Vou botar só assim. Se o policial penal ou servidor permanente da SAP cometer um crime previsto na lei de improbidade administrativa e gerar dano ao Estado, ele poderá estar sujeito a um desconto na sua remuneração que pode ser superior a 1/10. Mas em compensação, esse desconto ele será feito uma só única vez. Ou seja, deverá ressarciar apenas uma única vez. Esse desconto ele vai ser só uma única vez, tá? É isso que eu queria que os senhores entendessem, beleza? Então, quanto ao dano causado ao Estado, é basicamente isso, tá? Se a responsabilização civil
que ocorreu de forma dolosa ou culposa importar dano ao Estado, o servidor permanente da SAP ou o policial penal, né, de carreira, ele vai estar sujeito a um desconto, né, a um desconto no seu valor, no valor da sua remuneração, no valor total da sua remuneração, que não será superior a 1/10 da sua remuneração, tá? Então será feito um desconto na sua remuneração que não será, em regra, não será superior a 1/10, a não ser que ele tenha cometido um crime, né, de improbidade administrativa. Se ele cometeu um crime de improbidade administrativa, ele poderá estar sujeito, né, a um desconto na sua remuneração superior a 1/10. Mas, em compensação, esse desconto, que poderá ser superior a 1/10, ele ocorrerá apenas uma vez. Ele vai ser, o ressarciamento ele vai ser feito uma só única vez, beleza? E agora, quanto ao terceiro. No que importa dano ao terceiro, como assim? Se o policial penal ele gerar um dano a um terceiro, a um particular, ele vai, esse policial penal, ele vai ressarciar, o que é ressarciar? Ele vai recompensar, digamos assim, né, o seu dano em ação, eu vou colocar assim como está previsto na lei, tá? Em ação regressiva com o Estado, com o Estado, com o Estado. Como é que funciona essa ação regressiva? Basicamente é o seguinte: o Estado vai pagar o particular, o Estado ele vai pagar o particular e o policial penal, por exemplo, que ocasionou, né, o dano ao particular, vai pagar para o Estado. Então é basicamente o seguinte: isso aqui, representa a teoria do órgão. Eu sei que eu estou enchendo vocês de informação, mas eu vou explicar tudo, tá? Teoria do órgão. O que significa a teoria do órgão? Significa que o Estado ele será responsabilizado pela conduta de seus agentes. Tanta coisa. Responsabilizado. Significa que o Estado ele será responsabilizado pela conduta de seus agentes. Então, o Estado ele representa, os agentes eles são representantes do Estado. Então, as suas condutas elas serão ali, quando promovidas de forma inadequadas, quem tem a obrigação de repará-las é o Estado. Então, senhores, a partir do momento em que o policial penal ele importa dano a um particular, esse policial penal ele vai responder, ele vai ressarciar o dano em ação regressiva com o Estado. E o que significa essa ação regressiva? É basicamente o seguinte: o Estado ele vai pagar lá o particular, o dano causado pelo policial penal, e depois o policial penal se resolve com o Estado. Entendeu? Deu para entender, entendeu? Isso basicamente é o que? A teoria do órgão. O Estado ele é responsabilizado pela conduta, ele é responsabilizado pela conduta do policial penal, uma vez que o policial penal ele representa o Estado, beleza? Show? Deu para pegar, não deu? Acho que deu, né, senhores? A gente fez um resumão aí, ó. Tira o print aí, eu sei que ficou meio feio, né? Mas tira o print aí pra gente aí continuar, beleza? Depois, se você ficou com alguma dúvida, a gente vai ver direitinho no resto das questões. Vambora. Vamos para cima aí. Nosso gabarito a gente já sabe que é a letra B, mas a gente vai detalhar tudo direitinho aí, que meu objetivo aqui agora é passar o máximo de informações para os senhores, tá? Vamos lá, então, tá correto, né? Verdadeiro. Show? Então aqui nós temos falso, falso e verdadeiro. Vamos para a próxima. Em caso de prejuízo a terceiros, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Senhores, o que foi que eu acabei de falar agora para vocês? Corretíssimo. Em caso de prejuízo a terceiros, o servidor ele responderá perante o Estado, ou seja, responderá sobre o Estado em ação regressiva. Beleza? Próxima. A investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, por delegação do Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. O que significa isso aqui? É basicamente o que, senhores? Nós temos aqui na responsabilização, né, do servidor, que vai ser o seguinte: quando o servidor ele vai ser responsabilizado pelos seus atos, né, ele precisa ser investigado, ele precisa ser feita ali uma análise, né, uma investigação acerca dos seus atos. E essa espécie de procura, né, essa espécie ali de investigação, ela poderá ocorrer por meio de investigação preliminar,
sindicância, como também, ó, essa investigação, basicamente essa procura, né, essa pesquisa, ela poderá ocorrer por meio de investigação preliminar sobre sindicância ou sobre PAD. O que é PAD? É o processo administrativo disciplinar. Show. Aí nós temos observação. Eu sei que tá meio feio aqui, é porque, ó, investigação, eu abreviei. A investigação preliminar. E aí eu tenho um bizu para falar para os senhores aqui. A sindicância, isso aqui é um C, tá? Perdão. A sindicância e a investigação preliminar, essas duas aqui, ó, elas podem ser delegadas, isso aqui é um G, perdão. Isso aqui é um G, tá? Eu vou escrever direitinho, cara. Eu tenho que escrever bonito, né? Elas podem ser delegadas para a SAP. O que é a SAP? É a nossa Secretaria da Administração Penitenciária. Para a SAP realizar essa investigação preliminar ou essa sindicância. Mas para que ela seja delegada pela SAP, alguém precisa delegar. É óbvio, né, professor? Quem é que vai delegar? O controlador. Não é controladoria, não. É o controlador, tá? É o controlador, é o chefe, digamos assim, da CGD. Beleza? É o controlador da CGD. Ele poderá delegar, né, a sindicância ou tanto a sindicância quanto a investigação preliminar para a SAP. Beleza? Então está correta aí nossa afirmação. Verdadeiro. E por último, a legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa, salvo no caso de alienação mental ao tempo do fato. E aí, senhores, verdadeiro ou falso? Você que está lendo a lei aí, o que vocês acham? Falso, né? Por quê? O que está errado aqui na questão? É isso aqui, ó. Não é salvo, é inclusive, tá? É inclusive. Então, a legítima defesa, o estado de necessidade, quando promovidos ali de maneira adequada. Por quê? Como assim, professor, de maneira adequada? Porque nós vamos ver posteriormente que a legítima defesa, nós vamos ver posteriormente que a legítima defesa e o estado de necessidade, quando promovidos de maneira desproporcional, excessiva, eles não vão excluir a responsabilidade administrativa. Só que nessa ocasião aqui é outra coisa, é outra história isso aí, eu tô só adiantando. Então, a legítima defesa, o estado de necessidade e a alienação mental ao tempo do fato, ou seja, ao tempo do momento ali da conduta, configuram como excludentes da responsabilidade administrativa. E a questão ela fala o quê? A legítima defesa e o estado de necessidade exclui, salvo, né, com exceção da alienação penal. Errado, a alienação penal ao tempo do fato, ela também exclui. Então tá falso. Portanto, senhores, a letra B e a gente amassou, a gente destruiu essa questão. Vimos pontinho por pontinho. O meu objetivo é esse, tá? Meu objetivo é trazer para os senhores o máximo de informações possível, tá? É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, tá bom? Show? Vamos para cima aí. Terceira questão. De acordo com o regime disciplinar dos policiais penais e demais servidores permanentes da Secretaria da Administração Penitenciária, no que tange aos deveres dos agentes públicos abrangidos por essa lei, assinar a alternativa, a afirmação, correta. Assinar a afirmativa correta. Beleza. Então ele quer saber os deveres. Os deveres são previstos lá no artigo 6º da nossa lei, tá? É importante decorar os deveres importantíssimos, beleza? Ah, professor, mas é muita coisa, irmão, é assim mesmo, tá? Como é que você faz para pegar? Questão. Pode ser, ó, que na sua prova caia um desses deveres aqui. Você sabendo, irmão, você vai sair na frente de todo mundo, porque muita gente negligencia a legislação específica. Tá entendendo? Senhores, muita gente negligencia, muita gente não tá nem aí, só lê a lei, não faz nem questão. Tirando o fato de que se vocês forem precisar ir, é difícil achar essas questões aqui, tá? É difícil achar essas questões aqui, porque poucos concursos, né, abordam essas questões, né? E tanto é que essas questões todas aqui que eu faço são inéditas, né? São feitas por mim mesmo. Então vamos embora. Sem mais enrolação, vamos embora, vamos pra cima. Então ele quer aqui que é a alternativa que dispõe sobre um dever, né? Presente no artigo 6º da nossa lei. Então vamos lá, letra A. Desempenhar as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo
ou função com zelo, dedicação, eficiência e probidade. Corretíssimo, senhores. Memorize, ó. PED-Z. PED-Z. Quais são, né, as atribuições aqui legais dos deveres, né? Presente ali no rol dos deveres. Probidade, eficiência, dedicação e zelo. Show? Nosso gabarito aí, PED-Z. Letra A. Beleza? B. Vamos lá, agora sim, já sabe que o nosso gabarito é letra A, vamos ver por que as outras não são o nosso gabarito, né? B. Participar, no caso de servidores permanentes, de treinamento ou curso ofertado pelo Estado, que busquem manter a preparação física e intelectual necessária para o exercício da função. Senhores, não são servidores permanentes, são policiais penais, tá? São os policiais penais que devem participar de treinamentos, né, de cursos ou cursos ofertados pelo Estado para manter a sua preparação física e intelectual. Então a questão ela trocou, né? No lugar de ter colocado policiais penais, ela botou servidores permanentes. Ah, professor, mas os policiais penais não são servidores permanentes? São, mas o que acontece? Há uma diferença na nossa lei entre os policiais penais e os servidores permanentes da SAP. Nós vimos isso, na nossa lei diferencia-se os policiais penais de carreira e temos, por outro lado, os servidores do quadro permanente da SAP, tá bom? Há uma diferença, sim, pela nossa lei, né? Nós vimos até mesmo pela forma, né, como eles são responsabilizados, né? Nós vimos ali que os policiais penais eles são responsabilizados pela CGD e os servidores do quadro permanente são responsabilizados pela PROPAD. Então a letra B está errada. C. Desempenhar suas funções agindo sempre com discrição, honestidade e imparcialidade. Até aí está tudo correto, né? Respeitando os princípios da, vamos lá, legalidade, correto, impessoalidade, moralidade, publicidade, proibidade não, tá? Cuidado, proibidade não. A proibidade, ela só vai estar expressa lá no PED-Z, lá nas atribuições legais, tá? Lá nas atribuições legais, beleza? Então está errado por conta disso. Muita gente poderia confundir com isso. Então guarda o bizu aqui, ó, do PED-Z, tá? D. Registrar as atividades de trabalho de natureza exclusivamente interna em livros de ocorrência. Senhores, não é exclusivamente interna, tá? É registrar as atividades de natureza interna e externa, tá bom? Beleza? Uma forma de você pegar isso também é que nós temos que saber que existem policiais penais que trabalham fora do sistema, fora do sistema prisional, né? Existem policiais penais que trabalham, por exemplo, na área da inteligência. Então, registrar as atividades de trabalho de natureza interna e externa em livros de ocorrências, beleza? Então, o D está errado. Item levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior. Até aí, corretíssimo. Salvo quando houver suspeita de envolvimento dessa. Senhores, errado. Agora a gente vai parar um pouquinho porque, olha, essa última alternativa, ela pega muita gente. Por quê? Em caso de houver, vamos lá, em caso de houver suspeita do envolvimento desta autoridade, né? Vamos supor que eu sou um policial penal e aí eu tenho acesso à informação, né? De que vai ter um delito, vai ter um crime de homicídio ali em uma determinada cela, né? E aí eu tenho que levar esse conhecimento à autoridade, à minha autoridade, né? A minha autoridade superior. Só que aí eu acabo suspeitando, né? Lembre-se que aqui é só um exemplo, tá, senhores? Eu acabo suspeitando do envolvimento desta autoridade superior nesse crime. E aí eu tenho que ficar calado? Não, vou falar pra ele, não vou falar, vou ficar calado, não vou falar pra ninguém não. Claro que não, né, senhores? O que que tem que fazer? Eu tenho que me reportar a outra autoridade superior competente. Então, o que está errado na nossa alternativa é justamente isso, né? Salvo quando houver suspeita, não, nessa ocasião, se houver suspeita, você deve reportar a outra autoridade competente. É justamente isso que está na lei, tá? Se houver suspeita do envolvimento desta, né? Desta quem? Dessa autoridade superior, você deve se reportar a outra autoridade competente. Então, portanto, nosso gabarito letra A. Show? Vamos para cima aí, vibrando aí. Quarta questão. Segundo a Lei Complementar 258, que dispõe sobre o regime disciplinar dos policiais penais e servidores permanentes da SAP,
Analisa as proposições, perdão, as proposições, isso aqui tá errado, né? Seria proposições, tá? Ó, as, plural, ocorreu aí um erro, beleza? Gramatical. E marca a alternativa correta. Primeira, vamos lá. As transgressões disciplinares aplicam-se aos servidores permanentes apenas no que for compatível com... Perdão, meu Deus, que rasura feia. Vambora. Apenas no que for compatível com o exercício de suas respectivas funções. Corretíssimo, senhores. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem todas as transgressões disciplinares, são aplicáveis aos servidores permanentes, tá? Gabarito aí tá correto, beleza? Primeiro está correto. Com isso a gente já pode eliminar o quê? Vou tirar B. Vou tirar só a B, né? Segunda, revelar dolosamente segredo ao assunto de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função que possa prejudicar o bom andamento ou o funcionamento do servidor do servidor na repartição ou em unidades prisionais configura como uma transgressão disciplinar de primeiro grau. Errado, senhores. Revelar dolosamente segredo ao assunto é uma transgressão de quarto grau. Galera, sobre as transgressões, tá? Sobre as transgressões. Passar o bizu aqui para os senhores. Nós temos aqui transgressões de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Beleza? A de segundo ela tem 30. A de terceiro, salvo me engano, tem 17. Ou é 14 ou é 15. A primeira, ela tem, salvo me engano, ou é 15 ou é 17. Alguma coisa assim. Eu confundi, não me recordo muito bem. E a quarta tem apenas, salvo me engano, é 5. 5 é 4. Tá? Perdão aí na quantidade exata. Matematicamente falando, qual é a que é mais difícil de você decorar? A segunda. Então, irmão, a transgressão de quarto grau é obrigação sua saber, meu brother. Senhores, a de quarto grau tem apenas 4 ou 5, né, modalidades. Então é obrigação sua você saber decorado. A de primeiro grau também. E a de terceiro grau, pelo menos 50%. Professor, e o que eu faço com a de segundo grau? Reza. Reza, irmão, reza. Tô brincando, senhores. A de segundo grau, você vai fazer o seguinte, você vai ler, beleza? Você vai ler. Só que aquele negócio. Qual é o mais fácil você pegar? A de primeiro, a de terceiro grau e a de quarto grau. A gente tem que pesar de que, por exemplo, tem questões que eu consigo resolver. Se eu saber a primeiro, terceiro e quarto grau, consequentemente, isso vai me ajudar a resolver questões que podem apresentar transgressões de segundo grau. Tá entendendo? É aquele negócio. Eu tô vendo aqui, ó, eu tô vendo aqui primeiro, segundo e quarto. Eu tô vendo ali das 4 modalidades de transgressões, eu tô vendo 3. E vou apenas ler, por lei seca mesmo, tá? A de segundo grau. Então, assim, foi o que eu falei na nossa aula teórica, né? Na nossa aula teórica, lá na nossa aula passada lá, se você ainda não viu, recomendo que você olhe, né? Nossa teoria todinha sobre a nossa lei complementar. Eu falei pro senhor justamente isso, galera. Não esquenta a cabeça por conta disso, tá? A de segundo grau são 30. Então, recomendo que os senhores apenas leiam, beleza? E aí, fiquem responsáveis por decorar mesmo a de quarto grau, que é a obrigação dos senhores, a de primeiro e a de terceiro, tá? Principalmente a de quarto e a de primeiro grau, que são as menores. E a de terceiro, que é um pouquinho maior do que a de primeiro, tá? Então é isso, beleza? Então você, por exemplo, aqui, ó, revelar dolosamente, você sabe que quando começa com isso, você já sabe que não é de primeiro grau, é de quarto grau. Então com isso, ó, eu já sei que a segunda tá falsa. Logo eu já posso eliminar a D, posso eliminar a E, ficando entre duas alternativas, beleza? Terceira, praticar ato de improbidade administrativa condiz com a transgressão disciplinar de terceiro grau. Corretíssimo, senhores, isso aí é decoreba, tá? Praticar ato de improbidade administrativa, custear celas, né? Praticar ali atividade ali, praticar crime, beleza? São todas de terceiro grau. Quarta, atribuir-se indevidamente qualidade funcional diversa do cargo ou da função que exerce é uma transgressão disciplinar de primeiro grau. Corretíssimo, senhores, corretíssimo, tá? Então vamos lá para o nosso gabarito. Não é A,
porque não é apenas a 1, então só pode ser a C, tá? A C. 1, 3 e 4 estão corretas, apenas a 2 está errada, beleza? Show? Então é isso, vamos para cima aí, vamos embora. Quinta questão, vamos embora. Conforme a Lei Complementar 258, né, repetir aqui, perdão, tá? São transgressões disciplinares de primeiro grau, exceto, então ele quer a que não é, né? Vamos lá, decoreba. A. Permutar horário de serviço ou execução de tarefas sem expressa permissão de autoridade competente. Correto. É sim transgressão de primeiro grau, então já não é essa. Vou até riscar aqui pra gente não confundir, tá? Cuidado para não confundir, tá, senhores? Essas palavras assim, ó, como exceto, assinale a incorreta, tá? Essas palavras assim que pode pegar o candidato, né? Então leia com calma, tá? Não perda a questão de graça. B. Usar vestuário inadequado para o serviço. Correto, realmente é uma transgressão de primeiro grau. C. Exibir arma, distintivo ou algema. E aí, senhores? É transgressão de primeiro grau ou não é? Não é. Gabarito letra C. Professor, mas eu lembro lá que na nossa lei lá tem dizendo. Sim, realmente tem, mas o que está dizendo lá? Exibir arma, distintivo ou algema desnecessariamente. Pô, professor, é verdade. Irmão, cuidado. Desnecessário. Tem acento aqui não. Desnecessariamente. Tá? Então, o ato de exibir arma, distintivo ou algema é transgressão de primeiro grau? Não. Agora, se eu exibir arma, distintivo ou algema de forma desnecessária, aí sim é uma transgressão de primeiro grau. Então, logo, gabarito letra C. D. Deixar de ostentar o distintivo quando exigido para o serviço. Correto, é transgressão de primeiro grau. E. Deixar de repassar ou de comunicar imediatamente ao superior hierárquico qualquer objeto achado, recuperado ou que lhe seja entregue em razão de suas atribuições. Galera, vamos... É também transgressão de primeiro grau. Galera, vamos só revisar isso aqui, tá? Deixar de repassar ou comunicar imediatamente ao superior hierárquico objeto achado é uma transgressão de primeiro grau. Agora, deixar de... Deixa eu escrever direitinho aqui. Agora, preste atenção. Deixar de comunicar ao superior informação, né, de natureza do cargo, isso aqui, senhores, é contra, né, é uma desobediência, né, você deixar, né, ó, você deixar de fazer isso, você está desobedecendo a um dever lá do artigo 6º, tá? Cuidado para não confundir. Comunicar a informação de natureza do cargo à autoridade superior é um dever. Agora, deixar de repassar ou comunicar imediatamente ao superior a qualquer objeto achado, isso aí é transgressão de primeiro grau, tá bom? Então, cuidado para não confundir, beleza? Só um bisu para os senhores aí. Se você deixar de fazer isso aqui, ó, deixar de comunicar informação ao superior, você não está cometendo uma transgressão de primeiro grau, não. Você está cometendo aí um ato, né? Você está indo contra o seu dever. Logo, né? Se você está indo contra o dever, né, do artigo 6º, você vai estar sujeito a uma sanção de repreensão, né? Em regra. Repreensão. Isso aí a gente vai ver mais pra frente, né? Na matéria aí de... Na matéria aí de sanções disciplinares, né? No bloco, né, de sanções disciplinares que está dentro da nossa lei. Também vai ser tudo nessa nossa aula aqui, tá? Ah, professor, a aula vai ficar grande? Vai. Por quê? Porque a gente vai esquematizar tudo. Show? Vambora para a sexta questão. Vambora. Senhores, sexta questão. A respeito da Lei Complementar 258, que dispõe sobre o regime disciplinar dos policiais penais e dos servidores permanentes da SAP, assinale a afirmativa que apresenta uma transgressão disciplinar de terceiro grau. Então vamos lá, senhores. Letra A. Acionar desnecessariamente sirene de viatura policial. Senhores, isso aqui é de primeiro grau, né? É uma transgressão de primeiro grau. Logo, a gente já descarta ela, né? Já não é nossa resposta. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Vamos embora.
Traficar substância que determine dependência física ou psíquica. Errado. Isso aqui é uma transgressão, senhores, de quarto grau. Certo? Então já está errado porque não é a nossa resposta, né? A nossa resposta é uma de terceiro grau. A questão que é uma de terceiro grau. C. Dar, vender, ceder, alugar ou emprestar cédula de identidade, distintivo funcional, peças de uniformes ou de equipamentos novos ou usados, ó, atenção, não são somente equipamentos novos, também os usados, tá? Configura como uma transgressão de terceiro grau. Corretíssimo. Nosso gabarito e letra C. Show, senhores? Então, dar, vender, ceder, alugar ou emprestar cédula de identidade, distintivo, peças de roupas. Não precisa, né? Não é necessário que seja a roupa toda. Possa ser qualquer peça, tá? Seja nova, seja ou equipamento novo ou usado. Beleza? Então, nosso gabarito letra C, que diz que corresponde, né, a uma transação de terceiro grau. Show? D. Deixar de repassar ou de comunicar imediatamente ao superior hierárquico qualquer objeto achado. Senhores, objeto achado é de primeiro grau, né? A gente já viu ali nas nossas questões anteriores. Objeto achado qualquer objeto achado, né? É de primeiro grau. Então já não é nosso gabarito também. Tá errado. Só para confirmar, beleza? Vamos resolver as outras só para confirmar. E por último, letra E. Exigir, solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem diretamente ou por intermédio de outrem para si ou para terceiro, em razão dessas funções ou ainda que fora desta. Senhores, tal previsão, né, de exigir, solicitar vantagem indevida ou até mesmo aceitar a promessa de tal vantagem configura como uma transgressão de quarto grau, tá? Tá previsto lá nas transações de quarto grau da nossa lei. Então, qual é o bizu aqui? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu coloquei questões desse tipo justamente para vocês entenderem que o fato de vocês pegarem a primeira, a terceira e a quarta lei já ajuda na resolução de questões, senhores. Tá? Já ajuda ali a você ir eliminando item por item, beleza? Então, gabarito letra C de casa. Show, vamos para a próxima. Sétima. Tentei dar um zoom aqui, né, que tá menorzinho. Eu tive que diminuir, tá, senhores, pra caber, tá? Beleza? Deixa eu ver se não vai atrapalhar nada. Qualquer coisa a gente dá... Deixa eu ver, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar logo um zoom aqui. E aí depois a gente vai diretamente para as alternativas. Pronto, vou deixar assim, acho que tá melhor. Vamos lá. De acordo com as sanções disciplinares, então agora nós vamos falar sobre as sanções disciplinares, tá? Expressas na lei complementar, marque V para verdadeiro, F para falso e assinale a alternativa correta. Beleza. Vamos lá. Primeira. Constitui-se como sanções disciplinares repreensão, correto. Advertência verbal, errado. Senhores, a advertência verbal não consta como sanção, tá? Na nossa lei complementar 258, a advertência verbal não é sanção, tá? O que nós temos mais próximo disso é repreensão, né? Que vai ser promovida ali por escrito, beleza? Então tá errado aí, já sabe que tá errado. Suspensão tem, demissão ao bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, correto. Então o que deixa errado é só essa advertência aqui. Então, portanto, tá errado, a gente já pode eliminar o item C, já pode eliminar o item D, tá? E vambora. Só essas duas, né, que a gente pode eliminar? Vambora. A pena de repreensão será aplicada por escrito, olha, acabei de dizer para os senhores, né? No caso de inobservância dos deveres funcionais, correto, né? Deveres lá do artigo 6º. Então, quer dizer o quê? Se um policial penal, né, ou um servidor do quadro permanente da SAP deixar de cumprir com os seus deveres funcionais, ele vai estar sujeito a uma sanção? Sim. Qual? A repreensão. Então, a repreensão ela é destinada a ser aplicada sobre aqueles agentes públicos, né, que estão presentes aqui na nossa lei complementar, que desobedecerem, ou seja, que não seguir, que inobservar, né, no que tange aos deveres funcionais deles, beleza? Corretíssimo aqui, tá? Pena de repreensão é aplicado por escrito, tá? Repreensão. A pena de repreensão, senhores, ela vai ser aplicada por escrito e sobre aqueles, né, que no que tange a inobservância, né, sobre aqueles ali que desobedecerem,
que se manterem inertes, né, aos deveres da nossa lei, né, desses agentes, né, previsto lá no artigo 6º. Show? Então tá correto, com isso a gente já pode eliminar a B, né? E a E também, né? Não, a E não. A E não pode não, fica entre A e E. Show? Então vamos embora, vamos terminar aqui. A suspensão pode ser aplicada no prazo de até 30 dias ou entre 30 a 90 dias, correto? Neste último caso, ou seja, no de 30 a 90 dias, somente nos casos de cometimento de transgressão disciplinar de terceiro grau. Senhores, errado. Tá? Agora a gente vai para as anotações. Por que está errado? A demissão... Ó, vamos lá. Perdão. A suspensão, tá? Se falei errado. A suspensão, vou até dar um zoom aqui. A suspensão, ela pode ser aplicada no prazo de até 30 dias ou entre 30 a 90 dias. Qual vai ser o caso? Até 30 dias é o prazo caso tenha, né, cometimento. Caso o indivíduo... não vou nem escrever aqui para não ocupar muito espaço. Caso o agente público cometa uma transgressão de primeiro grau ou pratique uma conduta já punida com repreensão. Ou seja, imagine que... Ou seja, se o indivíduo praticar uma conduta que já foi punida com a sanção de repreensão, ele não vai estar sujeito, senhores, a uma repreensão novamente. Não estará sujeito a uma repreensão. Se ele for reincidente em um dever, no caso aqui, né? Por quê? Como assim dever? A repreensão, ela pune aqueles que desobedecem os deveres do artigo 6º. Imagine um agente público que desobedece o mesmo dever pela segunda vez. Ele vai estar sujeito a uma repreensão? Não. Ele vai estar sujeito a uma suspensão de até 30 dias. Beleza? Então é isso que eu quero dizer aos senhores. A suspensão de até 30 dias, ela vai servir no caso daquele agente público que cometeu uma transgressão de primeiro grau ou que ele praticou uma conduta que já foi punida. Isso aqui é um D, tá? Já punida com repreensão. Tá? Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. A suspensão de até 30 dias, ela ocorre quando o agente público ele comete uma infração de primeiro grau ou quando ele comete novamente uma conduta que já foi punida com repreensão. Mas, quais condutas são punidas com repreensão? Os deveres. Por isso que eu dei o exemplo aqui anteriormente para os senhores. Então, quando um indivíduo um agente público, né? Ele comete novamente, ele desobedece, né? Novamente, ele descumpre novamente com um dever, com o mesmo dever no caso, ele não vai estar sujeito a uma repreensão novamente não. Ele vai estar sujeito a uma suspensão de até 30 dias. Então nós podemos dizer aqui, para ser mais didático, que no caso de reincidência da conduta, né, a reincidência de desobediência de um dever gera como punição, isso aqui, ó, vai ser punido com suspensão. Eita, vai fazer um arco-íris aqui, de tanta cor é essa, professor? Ó, direito a uma suspensão de até 30 dias. Show? Acho que deu pra pegar, não deu não? Acho que deu. Qualquer coisa aí, só volta a aula aí, tá? Vai dar certo. Vambora, senhores. Então, beleza. Até aí tudo bem, né? Então, senhores, vamos agora sobre a suspensão entre 30 a 90 dias. Quais são os casos em que o indivíduo vai estar sujeito a uma suspensão de 30 a 90 dias? Senhores, é mais simples do que a primeira aqui, tá? Quando ele cometer uma transgressão de segundo grau. Acabou. Morreu. Então, toda vida que um agente público ele cometer ali, toda vida que um agente público expressa aqui, né, na nossa lei, o que seria um agente público na nossa lei aqui?
nossa lei complementar, um servidor permanente da SAP ou um policial penal de carreira. Então, toda vida que um policial penal de carreira ou um servidor permanente da SAP cometer uma transgressão de segundo grau, ele será sujeito a uma suspensão de entre 30 a 90 dias. Ah, professor, e a de terceiro grau? E a de quarto grau? Senhores, a de terceiro e quarto grau, ele estará sujeito a uma demissão, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que no caso de terceiro grau, sujeita-se à demissão, e no caso de quarto grau, sujeita-se à demissão a bem do serviço público, né? Nós vamos ver também mais para frente sobre isso, beleza? Então, está errado, porque nesse caso aqui, ó, o que a questão fala? A suspensão pode ser aplicada no prazo de até 30 dias ou entre 30 e 90 dias. Até aí está correto. Nesse último caso, ou seja, entre 30 e 90 dias, somente nos casos de cometimento de transgressão disciplinar de terceiro grau. Errado, não é de terceiro, é de segundo. Tá? Show? Então tá falso. Aí, né, as duas estão falsas. Então vamos bora decidir aqui na última. A autoridade competente para aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la antes do início de sua execução, ó, atenção, tá? Antes do início de sua execução. Antes do início da sua execução. Em multa, poderá convertê-la em multa equivalente a 50%, atenção no nome, ó, a 50% da remuneração correspondente ao período de suspensão. Eu vou só apagar isso aqui porque tá um negócio, apesar de ser bem resumido, né, tem que ser um negócio organizado. Então vou só apagar aqui, senhores. Depois, os senhores, se quiserem tirar print, né, voltem se ainda não tiraram. Então vamos lá. Equivalente a 50% da remuneração correspondente ao período da suspensão, devendo o agente público permanecer em serviço. E aí, senhores? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro, tá? O que isso significa? A autoridade competente, né? No caso da pena de suspensão, senhores, a pena de suspensão, imagine que o agente público ele foi sujeito a uma pena de suspensão. Antes do início da sua execução, antes do início dele cumprir essa pena de suspensão, essa pena de suspensão, professor, qual? A de até 30 dias ou a de 30 a 90? Qual é a modalidade de suspensão que você está falando? A de que vai só de até 30 dias ou a entre 30 a 90? Senhores, a nossa lei ela não cita especificamente. Então o que eu vou falar aqui agora vai para as duas, tá? Vai servir para as duas. Então no caso da pena de suspensão, ela pode ser convertida em multa e o valor dessa multa deve ser igual a 50% à remuneração do agente público no período em que ele seria suspenso, né? No período da suspensão dele. Então imagine o seguinte, vamos lá, vamos para a matemática. Bem simples aqui, tá? Imagine que um agente público ele ia ficar suspenso pelo prazo de 20 dias. Tá? E aí, esse 20 dias aqui de suspensão, 20 dias de trabalho dele equivalem a R$1.000. Equivale a R$1.000, tá? 20 dias de trabalho dele equivale a R$1.000, beleza? Equivale a R$1.000. E aí o que acontece? Para ele não ser suspenso, para ele não estar suspenso, ele pode pagar uma multa. Qual vai ser o valor dessa multa? Essa multa vai ser de 50%, ou seja, vai ser da metade da remuneração dele que ele iria receber durante esse período de suspensão dele. É como se basicamente é o quê? Vai pegar o prazo lá da suspensão, vai ver quanto é que ele recebe de acordo com esse prazo, né? No caso aqui, durante 20 dias ele recebia R$1.000. Então, ou você vai ser suspenso no prazo de 20 dias, ou você pode pagar uma multa no equivalor de 50% de R$1.000. Qual é 50% de R$1.000? 500, né, senhores? Que é a metade. Então, nessa ocasião específica aqui, o agente público, ele antes da sua execução, tá? Isso só vale se a suspensão ela ainda não foi, se o agente público ainda não executou a sanção disciplinar. Se ele já estiver executando, não cabe mais conversão, tá? Lembre-se que eu falei aqui, ó, é antes do início de sua execução. Então, senhores, ele pagando essa multa aqui de R$500,
ele basicamente pode permanecer em serviço, vai ser como se fosse cessado ali, foi extinta a punição, tá entendendo? Extinta a punição não, né, porque ele foi punido, né, na modalidade da multa, foi paga, digamos assim, né. Então, senhores, está corretamente essa nossa última afirmativa. Portanto, né, nós podemos eliminar aí a letra A, porque fala que é falso. Então, ficamos aí com a letra E. Nosso gabarito letra E, tá? Eu acho que deu para pegar, eu acho que ficou bem anotadinho. Senhores, eu gosto de fazer olha, o máximo que eu puder fazer aqui para explicar a lei, eu vou estar explicando, beleza? Então, se você não tá apressado, não tá com muito tempo, coloca aí na maior velocidade aí do YouTube aí, e aí vai assistindo, ou vai só corrigindo, vai vendo sua resposta, beleza? Fique à vontade. Show? Letra E, nosso gabarito. Oitava. Sobre as sanções disciplinares da Lei Complementar 258, que trata acerca do regime disciplinar, né, que é um R, de policiais penais e servidores permanentes da SAP, assinala a alternativa incorreta. Senhores, atenção, tá? Ó, essas palavras aqui, ó, leia devagar, porque na prova não é obrigado a estar em negrito aqui não, tá? E nem, né, eu já vi até questões que não estavam previstas em maiúsculo, tava normal. Eu botei aqui para facilitar. Então ele quer a alternativa errada. Vamos lá, letra A. Durante o período de suspensão, o agente público não fará jus aos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo. Correto. Durante o período de suspensão, o agente público ele não vai ter direito nem a vantagens e nem a nenhuma prerrogativa do cargo dele, né, durante o período da suspensão. Quando acabar a suspensão, aí ele vai retornar essas garantias para ele, ele vai poder usufruir dessas vantagens. Quando ele acabar ali, né, quando acabar ali o seu período de suspensão. B. Sanção cabível em caso de transgressão disciplinar de terceiro grau é a suspensão. Errado. Já é nosso gabarito. Por quê? Terceiro grau, senhores, é demissão, tá? A suspensão ela só vai ser aplicável em caso de primeiro grau, né, no prazo de até 30 dias, e de segundo entre 30 e 90, né? A gente viu isso aí. C. Na aplicação da sanção, a autoridade competente levará em consideração os antecedentes funcionais do agente público, as circunstâncias em que o ilícito ocorreu, a natureza, a gravidade da infração e os danos que dela provierem. Corretíssimo, senhores. Corretíssimo. D. A suspensão no prazo de até 30 dias será aplicada sobre o cometimento de transgressão disciplinar de primeiro grau ou na reincidência de falta. Aqui já é falta. Ocorreu um erro de digitação, mas é falta. Peço perdão aí, senhores, tá? Na reincidência de falta já punida com repreensão. Corretíssimo. Foi o que eu falei no começo ali na nossa questão passada, tá? Letra E. A sanção de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada ao agente público que houver praticado em atividade transgressão disciplinar sujeita à penalidade de demissão, inclusive a bem do serviço público. Então, o que está querendo dizer aqui? A sanção de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ela vai ser aplicada em todos os casos em que o sujeito ele foi submetido a uma pena de demissão ou a inclusão a bem do serviço público. Então, se João, policial penal de carreira, ele foi sujeito a uma demissão, ele consequentemente será sujeito também a uma cassação. A sanção de cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada ao agente público que houver praticado uma atividade de transgressão disciplinar sujeita à penalidade de demissão, inclusive a bem do serviço público. Então, João, né, sujeito a uma pena de demissão, ele poderá, né, eu falei aqui, mas ele poderá, dependendo ali do caso específico, né, estar sujeito à cassação de disponibilidade ou de aposentadoria, né, dependendo do caso aí, tá? O que eu quero que os senhores entendam é que essa modalidade de sanção, senhores, a cassação aqui, ó, a cassação por completo, tanto a de disponibilidade quanto a de aposentadoria, ela só vai ser implementada quando acompanhar a demissão, né? Ela só vai ser promovida quando estiver acompanhando a demissão. Você nunca vai ver aqui afirmando, né, de forma correta que
poderá haver aplicação por si só de cassação, tá? A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ela só vai surgir quando houver concomitantemente, né, com a presença de demissão, sendo demissão normal ou demissão a bem do serviço público, beleza? Então, nosso gabarito letra B, que é a única que está errada, né? O resto está tudo correto. 9. Sobre a extinção de punibilidade, então, ó, tá lá no finalzinho da nossa lei, né? A extinção de punibilidade. Prevista na Lei Complementar 258, a marca afirmativa correta. Então, vamos lá. Letra A. A extinção de punibilidade ocorrerá apenas nos casos de morte do agente. Errado. Ocorre também nos casos de prescrição, tá? Inclusive, nós vamos ver agora já. Vou passar logo o bizu para vocês aqui. Senhores, vou montar um esqueminha aqui bonito aqui, só pra gente usar esse esquema pra gente matar as outras alternativas. Extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. Tentar ser bem rápido aqui para não deixar longo. A extinção de punibilidade ela pode ocorrer de duas formas. Ou pela morte do agente. Se ele morrer, já foi extinta a punibilidade, né? Não há forma mais punível, né, do que isso, né? Extinção de punibilidade ou ela ocorre pela morte ou ela ocorre pela prescrição. Professor, eu não sei o que é prescrição. Prescrição é a perda do direito de punir do Estado. É quando o Estado ele perde seu direito de punir o agente, tá? No caso aqui, o agente público, né? Policial penal ou servidor do quadro permanente da SAP. A prescrição, nós na nossa lei, a gente tem 3 modalidades de prescrições, tá? Nós temos aqui, ó, a prescrição de 2 anos, a prescrição de 4 anos e a prescrição de 6 anos. A de 2 anos é a prescrição da sanção disciplinar de repreensão, tá bom? Como é que a prescrição, senhores, ela vai se dar de acordo com o tipo de sanção. Então, cada modalidade de sanção vai ter uma prescrição para ela. No caso, a sanção de repreensão, ela vai ter uma prescrição de 2 anos. No caso aqui, a de 4 anos, a sanção de suspensão. Então, suspensão. Então, um agente público sujeito a uma sanção de suspensão, o Estado ele tem até 4 anos para punir. Se passou 4 anos, aí prescreveu. Aí o Estado não tem como punir mais, beleza? E de 6 anos, o resto. De 6 anos é o resto. Qual é o resto? Demissão a bem do serviço público. Vou até abreviar aqui, tá? A bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Beleza? Então, essa aqui é a nossa prescrição. Tá? Agora eu não vou anotar aqui para não ficar muito extenso. Mas no que tange aqui, a prescrição, vou anotar só isso aqui. A prescrição do abandono de cargo. A prescrição do abandono de cargo, ela só vai se iniciar a partir do momento em que acabou o curso do ilícito, certo? Então, enquanto estiver ocorrendo o crime de abandono, não vai iniciar a prescrição, beleza? Só para firmar aqui com os senhores. Outra coisa também, crimes sujeitos ao Código Penal, adota-se a prescrição do próprio Código Penal. Meu Deus, professor, isso é óbvio. Opa, perdão aí, senhores. Meu Deus, professor, isso é óbvio. Irmão. Mas tá na lei lá, e aí é bom revisar, é bom lembrar. Ou seja, não vai ser aplicado nesse prazo aqui, ó, que eu dei para vocês, que eu mostrei aqui para vocês. Esse prazo aqui, ele não se aplica aos crimes que tem previsão lá no Código Penal. Por quê? Porque os crimes que tem previsão no Código Penal vão seguir a prescrição que está lá no Código Penal, tá?
Beleza, sabendo disso, vamos embora para resolver as questões. A. A extinção de punidade ocorre apenas no caso de morte do agente? Não, né? A gente viu que ocorre também no caso da prescrição. B. O prazo da prescrição no crime de deserção, ou no caso aqui deserção, senhores, eu botei abandono de cargo, mas é deserção, tá? No caso aqui a deserção, né, o indivíduo ele vai consequentemente abandonar o cargo, porque a deserção é justamente isso, é quando você não se apresenta, por exemplo, ali ao serviço, né? Tá? O prazo da prescrição de crime de deserção se inicia a partir do momento em que se toma conhecimento da prática ilícita. Errado. O prazo da prescrição do crime de deserção ele só vai se iniciar a partir do momento em que acaba o cometimento desse crime. Enquanto o crime estiver acontecendo, não vai iniciar o prazo. Acabei de falar para os senhores. Letra C. Interrompe o prazo prescricional quando se tem abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Corretíssimo, senhores, corretíssimo. Tá? Nosso gabarito letra C. Então, quando houver abertura de sindicância ou de um processo administrativo disciplinar, o prazo da prescrição ele vai se interromper. Tá? Beleza? Letra D. O prazo prescricional para infrações sujeitas à pena de repreensão é de 4 anos. Errado. É de 2 anos. Né? A gente viu isso anteriormente. Letra E. Aplica-se o prazo prescricional dessa lei nas infrações expressas no respectivo regimento, ou seja, na nossa lei, né? E nos crimes previstos no Código Penal, quando praticados por policiais penais ou servidores permanentes da SAP. Errado, senhores. Foi o que eu falei para os senhores. Crimes aqui, ó, previstos no Código Penal, ainda que praticados por policiais penais ou servidores permanentes da SAP, o prazo da prescrição vai ser o prazo que está lá no Código Penal, beleza? Então tá errado, portanto, gabarito letra C. Vambora, senhores, vibrando aí, tá? Pra cima. Estamos na 10ª aí, vambora. Vambora. 10ª. Observando as disposições da Lei Complementar 258, é incorreto se afirmar. Então ele quer o errado. Vambora. A. A legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a responsabilização administrativa em caso de excesso, imoderação ou desproporcionalidade do ato praticado culposo ou doloso. Corretíssimo, senhores. Questão tirada, né, de letra da lei. Então, nós sabemos o seguinte, nós sabemos lá que a legítima defesa e o estado de necessidade, eles excluem sim a responsabilidade administrativa. Todavia, senhores, há uma exceção. Se essa legítima defesa ou se esse estado de necessidade for praticado de maneira excessiva, de maneira imoderada ou de maneira desproporcional, ainda que por meio de um ato culposo ou doloso, não vai ser excluída a responsabilização, tá? Não está correto. B. A investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria da Administração Penitenciária, por delegação do Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Corretíssimo, né? A gente viu isso lá em cima. C. Configurando a conduta funcional irregular a um só tempo, ilícito administrativo, civil e penal, a autoridade competente para determinar a abertura do procedimento disciplinar adotará providências para apuração de responsabilidade civil ou penal, quando for o caso, durante ou após concluída a sindicância ou processo administrativo disciplinar. Questão alternativa linda, tá? Corretíssimo, senhores. Vamos ter só uma atenção aqui, ó. Tá? Vamos ter só uma atenção aqui nessa previsão aqui, ó. Que as providências para apuração, né, sendo na maneira civil ou na maneira penal, elas podem ocorrer tanto após a sindicância ou PAD, quanto durante, beleza? D. A indenização devida em razão da responsabilização será descontada na remuneração do agente público. Neste caso aqui, senhores, nós estamos tratando aqui de uma indenização. Vou dar um zoom aqui. Nesse caso, nós estamos se tratando aqui de uma indenização ao Estado, tá? Nós estamos se tratando aqui em uma indenização que vai ser promovida pelo agente público, né, o policial penal ou o servidor permanente da SAP, ao Estado. Por que ao Estado? Porque
indenização, quando é promovida ao Estado, ela trata-se de uma ação, de uma conduta que gerou prejuízo ao Estado, beleza? Porque nós sabemos que existe uma diferença entre condutas que geram prejuízo ao Estado e condutas que geram prejuízo a terceiro. Condutas que geram prejuízos ao Estado vai ser descontado na remuneração do agente público. Condutas que geram prejuízo a terceiros vai ser descontado, na verdade não vai ser descontado, vai ser promovido mediante ação regressiva do Estado, né? Foi o que a gente viu lá no começo da nossa aula, né? O Estado ele paga ele ressarcia, né, o dano com o particular, ele resolve com o particular, o Estado resolve com o particular e depois ele acerta as contas com o ente público, né? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A indenização devida em razão da responsabilização será descontada da remuneração da ente público. Não lhe excedendo o desconto de 1/10 do valor total, exceto nos casos de danos decorrentes de atos dolosos enquadrados na Lei Federal de Improbidade Administrativa, correto? Em que o ressarciamento deverá ocorrer apenas 3 vezes, errado. É apenas uma vez. A gente comentou isso lá no começo da aula, não sei se você lembrou, tá? Mas se você não lembrou, agora você pega aí, ó, já anota aí, já tira print, já anota no seu caderno, enfim, tá? Então o nosso gabarito já é a letra D, né? Porque ele quer a errada, letra D, nosso gabarito. Então vamos só confirmar com a letra E. É da competência da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, PROPAD, órgão de execução programática da Procuradoria-Geral do Estado, né, nossa PGE, apurar a responsabilidade dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Corretíssimo, né, senhores? A gente viu aí, né? A PROPAD, ela apura a responsabilidade administrativa dos servidores permanentes, enquanto a CGD apura a dos policiais penais, né, de carreira. Beleza? Show! Então, gabarito letra D, tá? Gabarito aí, letra D. Vamos pra cima, tá acabando. 11. Sobre as transgressões disciplinares. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para as transgressões disciplinares. Marca afirmativa que não, atenção, não condiz a uma transgressão de 4º grau. Então, vamos lá. Item A. Traficar substância que determine dependência física ou psíquica? É sim. É uma transgressão de 4º grau. Então, a gente já não é a resposta. B. Revelar dolosamente, atenção, dolosamente, está correto. Não é culposamente, não é dolosamente. Revelar dolosamente segredo ou assunto de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função que possa prejudicar um bom andamento ou funcionamento do serviço na repartição ou em unidades prisionais. Correto também. Então já não é o nosso gabarito também, né? Vou até riscar aqui para a gente não confundir, tá? C. Praticar tortura ou crimes definidos como hediondo. Correto também. É sim uma transgressão de 4º grau. D. Exigir, solicitar ou receber vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem diretamente ou por intermédio de outrem, para si ou para terceiro, em razão das funções, ainda que fora dessa. Correto, também é uma transgressão de 4º grau. Então, nosso gabarito vai ser a letra E, né? Mas vamos ver aqui. Praticar ato definido como crime, por natureza e configuração, o incompatibilize para o exercício da função. Senhores, neste caso aqui, nós estamos tratando aqui de uma transgressão de 2º grau, certo? 2º grau, beleza? Mas perceba, só por eliminação você já mata a questão, né? Nosso gabarito letra E. Só por eliminação você já mata a questão. Então observa, meu irmão, minha irmã, a importância de você conhecer a de 4º, a de 1º e a de 3º grau. E aí você reza, né? Lembrando que eu falei lá no começo, né? Você reza para a banca não pegar pesado com a de 2º grau, né? Ela pode até cobrar, mas que seja mais ou menos assim, né? Você conseguindo eliminar pelas outras, tá? Então letra E é nosso gabarito. 12ª, vamos lá, tá acabando, senhores, mantém, irmão, mantém. Vamos lá, vai dar certo.
Acerca das transgressões disciplinares, assinale a alternativa que não apresenta uma transgressão de primeiro grau. Show, vambora. A. Tratar de interesse particular na repartição. Correto, é de primeiro grau. Então já não é essa. B. Atribuir-se indevidamente qualidade funcional diversa do cargo ou da função que exerce. Correto também. É uma atribuição, né? Perdão, é uma transgressão de primeiro grau. Então, tá correto. Então não é a nossa resposta. C. Acionar desnecessariamente, ó, atenção, tá, senhores? Desnecessariamente sirene de viatura policial. Correto, também já não é nosso gabarito, né? Não é nosso gabarito. D. Utilizar a chefiar, acredito, né? Seus agentes de forma incompatível com o serviço policial penal. Com o serviço policial penal. Correto também é de primeiro grau, logo não é a nossa resposta. Então a nossa resposta item é, né? Mas vamos ver aqui. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa. Senhores, isso aqui é uma transgressão de terceiro grau, tá? Gabarito letra E. Show? Vamos para cima aí. 13. Mediante as transgressões disciplinares, na Lei Complementar 258, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Promover ou facilitar fuga de presos é uma transgressão de segundo grau. Errado. Já é o nosso gabarito, né? É de terceiro grau. Se você for ver lá, irmão... Senhores, se você for ver lá na lei, uma das primeiras transgressões de terceiro grau é essa, né? Promover ou facilitar a fuga de preso, tá? Vamos só confirmar aqui, né, se as outras estão realmente corretas. B. Praticar ato de improbidade administrativa é uma transgressão de terceiro grau. Correto. Atenção, tá? Praticar ato de improbidade administrativa é uma transgressão de terceiro grau. Agora, praticar ato definido como crime, aí não, aí é uma transgressão de segundo grau, beleza? Cuidado para não confundir, tá? Praticar tortura ou crimes definidos como hediondos é uma transgressão de quarto grau, correto. A gente viu isso na nossa questão anterior, né? D. Salvo justo motivo, chegar atrasado ao serviço ou plantão para qual estiver escalado, caso não reincidente, é uma transgressão de primeiro grau. Corretíssimo. E aí eu tenho uma observação aqui, eu tenho duas observações. Primeiro, essa aqui, ó, salvo justo motivo. E segundo, essa aqui, ó, caso não reincidente, tá? Vamos lá, vamos pela primeira. Senhores, salvo justo motivo. Então, chegar atrasado ao serviço ou plantão para qual estiver escalado, mas tiver um motivo justo, não configura como transgressão de primeiro grau, tá? Como também chegar atrasado ao serviço ou plantão para qual você estiver escalado e você não tiver um motivo justo, você não tem um motivo justo, tá? Mas não é a primeira vez que você chega atrasado, né? Não é a primeira vez que você pratica isso, você não será punido como uma transgressão de primeiro grau, tá? É isso que a lei fala, né? Caso não reincidente. Então, quando a lei fala caso não reincidente, ela está impondo uma condição. Porque então, o que a gente entende aqui? O que a gente pode subentender? Que se ele for reincidente, ele não será sujeito a uma transação de primeiro grau, beleza? Qual será? Boa pergunta. A lei não afirma sobre isso, né? A lei não afirma acerca disso, tá? Letra E. Abandonar cargo tal considerada a injustificada ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses condiz a uma transgressão de terceiro grau. Corretíssimo, senhores, tá? Então, realmente, nosso gabarito letra A que está errada. Show? Então, vamos para a próxima questão, para a nossa penúltima questão. Tá acabando, vamos embora. Vamos lá, senhores, está acabando, tá? 14ª questão agora. Falta só essa e mais uma, beleza? Pra gente acabar. Vamos para cima aí. Vamos lá. Conforme disposições do regime disciplinar dos policiais penais e dos servidores permanentes da SAP, assinará a alternativa à afirmação correta. A. A indenização devida em razão de responsabilização será descontada da remuneração da ente público. Correto. Até aí tá tudo bem. Não lhe excedendo, ou seja, não ultrapassando o desconto de 1/10 do valor total. Correto. Exceto nos casos de danos
decorrentes de atos culposos. Errado, senhores. Não são atos culposos, são atos dolosos, tá? Tá errado, letra A. Enquadrados na Lei Federal 8429. Senhores, a Lei 8429 é a nossa lei de improbidade administrativa. E você que aí, se ainda não viu, né? Se ainda não estudou a nossa lei de improbidade administrativa, inclusive vai sair vídeo no canal fazendo uma bateria de questões para a gente amassar essa lei, tá? A lei de improbidade administrativa, senhores, ela só admite atos dolosos, tá? Então é outro bizu para você pegar e ver que isso aqui tá errado, tá? Não tem atos culposos, não. É atos culposos enquadrados na Lei Federal 8... Não, na Lei Federal não se enquadra atos culposos, apenas atos dolosos, beleza? Então letra A está incorreta. Situação em que o ressarcimento só se dará de uma vez só. Realmente só se dará, né, uma vez só. Realmente está correto. O que deixa errado é só essa previsão aqui, né, no quanto aos atos culposos. Que deixa errada a questão. Letra B. A legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa. Correto, daí tá tudo bem. Assim como a alienação mental ao tempo do fato, atenção, ao tempo do fato, certo? Ao tempo ali da conduta. Desde que comprovada por perícia médica oficial. Corretíssimo, senhores. Letra B, nosso gabarito. Show? Vamos só ver o porquê que as outras estão erradas, né? Vamos só confirmar aqui. Na hora da prova, perdão. Na hora da prova, eu sugiro aos senhores que não marquem, né, automaticamente o nosso gabarito aqui, letra B, tá? Eu estou marcando aqui só porque eu já tenho certeza, mas como é hora de prova, então eu recomendo que os senhores não marquem com com firmeza logo, tá? Leiam primeiro as outras, só para confirmar. C. Tratar as pessoas com urbanidade não é um dever dos agentes públicos. Errado. É um dever sim, tá? Tá errado. D. As transgressões disciplinares, aqui, né, escrevi de maneira errada, mas as transgressões disciplinares dessa lei serão aplicadas aos policiais penais apenas no que for compatível com o exercício de suas funções. Errado, senhores, errado, tá? Será aplicado aos servidores permanentes da SAP, apenas no que for compatível com as suas funções. Então, no que tange a compatibilidade, né, a ser sujeito apenas que for compatível às transgressões, está se referindo aos servidores permanentes, não aos policiais penais, tá? A questão aí trocou, beleza? Letra E. Para infrações sujeitas a pena de demissão, demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade em 4 anos, né? Senhores, essa questão aqui, essa alternativa, ela foi mal formulada, né? Ela foi mal formulada, tá? Mas acredito que a alternativa aqui, eu peço até desculpas, tá? Acredito que a alternativa aqui, ela esteja se referindo ao prazo prescricional, né? Ela só deixou de mencionar, beleza? Então, vamos só reformular aqui. Para infrações sujeitas à pena de demissão, aí deveria estar aqui, né? A prescrição deveria estar bem aqui, antes dessa vírgula, né? Na verdade, depois, né? A prescrição de demissão a bem de serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ocorrerá em 4 anos, né? Aí sim estaria correto, né? Na verdade, estaria correto mesmo se ocorresse bem aqui, ó, né? A prescrição para na verdade, antes disso aqui, ó, no começo, né, galera? No começo. Então, acredito que está errada a nossa alternativa, porque foi mal formulada e também, por mais que estivesse sendo formulada de maneira correta, como estou mencionando aqui aos senhores, não é 4 anos, né? É 6 anos, tá? É 6 anos. Então, quando se trata de prescrição de demissão a bem do serviço público, como cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a nossa prescrição ela é de 6 anos, tá? Ela não é de 4 anos. Lembra da tabelinha, ó? A tabelinha que a gente fez aqui em cima, ó? Deixa eu ver. Bem aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. É de 6 anos, beleza? Show? Então matamos a questão, né? Nosso gabarito letra B de bola. Vamos para a última aí, tá acabando, senhores. Eu peço desculpa aí só pela má formulação, tá? Peço desculpas mesmo, beleza? 15ª. Conforme o que diz na Lei Complementar 258, assinale a opção correta. Vamos lá, senhores. Foco total. Eu sei que você está cansado, mas vamos para cima aí, tá? Foco total. Mantém, irmão. Disciplina. Vamos lá para nossa saideira aqui agora. Letra A.
conforme previsto em legislação específica, no caso aqui nessa legislação, né, quando fala em legislação específica, está se referindo à legislação da nossa lei, do enunciado aqui, né, conforme a nossa lei 258. São competentes o chefe do executivo e o controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário para aplicar as sanções previstas nessa lei. Corretíssimo, senhores. Essa previsão aqui, ó, muitos dos senhores talvez não conheçam, mas isso aqui está previsto lá no final, ó, no final da nossa lei. Então, assim, leiam a lei toda, tá? Não negligenciem nada, beleza? Então, quem vai ficar responsável por aplicar as sanções lá? Quais sanções, professor? A de repreensão, a de suspensão, a de demissão, a de demissamento de serviço público e a de cassação. Quem é responsável por aplicá-las? O chefe do executivo. Quando eu falo chefe do executivo, eu estou se referindo ao chefe do executivo estadual, tá? Então, estou me referindo ao governador. O chefe do executivo e o controlador geral da CGD, né? O controlador da CGD. Esses dois são responsáveis por aplicar as sanções, tá? Não está correto. Logo, nosso gabarito letra A, tá? Vamos só ver aqui as outras. Extingue-se a punibilidade da transação disciplinar exclusivamente pela morte do agente. Errado, senhores. Não é exclusivamente, é pela prescrição e pela morte. Há duas formas, tá? Então, o que deixa a nossa questão errada, tá? Não é B. Questão não, alternativa, né? Perdão. O que deixa a nossa alternativa errada é essa palavra aqui, ó, exclusivamente. C. A prescrição das infrações sujeitas à pena de suspensão é de 6 anos. Errado, é de 4. D. Considera-se em estado de necessidade o agente público cuja conduta se revele dispensável. Errado, é indispensável, tá? É indispensável, beleza? Tá errado. Ao atendimento de urgência administrativa, inclusive, né, atenção com esse inclusive, tá? Tá certo também, tá correto, inclusive para fins de preservação do patrimônio público. Então, o que é o estado de necessidade? É quando aquele agente público, ele pratica uma conduta que é indispensável para um atendimento de urgência administrativa, inclusive para fins de preservação do patrimônio público, beleza? Então, o que deixa aqui é só esse dispensável, né, que deixa errado a nossa alternativa. A legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a responsabilização administrativa em caso de excesso, imoderação ou desproporcionalidade do ato praticado, apenas na modalidade dolosa. Errado, não é apenas na modalidade dolosa. É tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa, tá? Então, senhores, esse excesso, essa imoderação, essa desproporcionalidade, ela pode ser praticada tanto de forma culposa quanto dolosa. Vai excluir, né, a legítima defesa e o estado de necessidade do mesmo jeito, tá? Então, quando você pratica ali, em tese, né, entre aspas, uma legítima defesa, só que essa legítima defesa que você diz ter praticado, ela foi promovida de maneira excessiva, de maneira imoderada, ou de maneira desproporcional, não importa se vai ser uma conduta dolosa ou culposa, não vai excluir, tá? Não vai excluir a responsabilidade administrativa, tá? Porque você agiu de maneira excessiva, de maneira imoderada, de maneira desproporcional, tá? Independentemente de você agir de maneira dolosa ou culposa. Então, portanto, senhores, nosso gabarito é a letra A, né? Letra A aí, show? Letra A. A B tá errada, a C tá errada, a D tá errada e a E tá errada. E, portanto, finalizamos aí a nossa querida bateria de questões referente à Lei Complementar 258. Senhores, eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Nessa nossa aula aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Eu desejo de coração que vocês tenham ali, saiam bem nessa prova da Polícia Penal. Vocês estão assistindo aqui a minha videoaula. Eu sei que é uma galera específica. Não é muita gente, até porque eu tô começando agora. Mas eu sei que tem uma galera que tá assim maratonando nas minhas aulas aqui, né? Eu vejo aí. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu torço por vocês aí. Espero que vocês consigam o resultado que vocês almejam, tá? Nessa reta final, façam questões, revisem os conteúdos pelas anotações, pelos resumos que vocês têm, tá? Finalizamos mais um bloco de questão bisurado aqui, ó. Teve alguns erros de digitação, né? Inclusive alguns erros aí que eu não tinha cometido anteriormente, mas foi questões de grafia, então eu peço desculpas aos senhores, mas creio que deu para compreender bem direitinho, né, as questões, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, e é isso, vamos para cima, que Deus nos abençoe, e é isso, beleza? Vamos embora para a próxima aula aí, e mantém, irmão, que vai dar tudo certo, não, beleza? Não se apavore,
Se você que está estudando direitinho, confie no seu potencial. Acredite, beleza? Então é show, valeu, tamo junto e bons estudos aí. Vamos pra cima.